Agora foi. Né? Eu vou só pedir um favor para vocês irem interagindo comigo, né, durante a aula, né, participarem, se esforçarem. Quem conseguir, estiver num lugar tranquilo, ligar a câmera, liga a câmera. Adoro ver o rostinho de vocês enquanto estou ensinando, né, as cabecinhas balançando. Quem conseguir ligar. Ai, estou vendo Isabela, olha que legal. Gosto assim, corajosos. Vamos aparecer. Quem conseguir ligar a câmera, liga, mas mesmo quem não ligar, participa da aula quando for fazendo as perguntas, mesmo quando forem tendo dúvidas, vão falando o que é que vocês se estão entendendo. Eu sempre peço muito reforço, né? Eu gosto de ser muito mais didática possível, mas eu preciso do reforço de vocês, né? Ah, compreendi, né? Não ficou muito claro. E aí, assim, a gente consegue seguir. Quem estava aqui na aula de ontem, gostaram da aula de ontem, conseguiram absorver, conseguiram aprender com a aula de ontem, ficou alguma dúvida sobre a aula de ontem, né, que vocês gostariam de perguntar ou querem aproveitar agora o início dessa aula só para falar? Ficou tudo claro, claríssimo, do claro para o escuro, do escuro para o claro? O que é que vocês acharam? Ai, Josi disse que está esperando. Tá? Ai, parabéns, Josi, pela formação. Eita, que esse CRP, vamos lá, CRP, vamos ajudar a Josi aí a iniciar a prática dela. Muito boa a aula de ontem. Ficou dúvidas? Ficou claro? Gostaram dos exemplos? Se sentem mais seguros? Uma dúvida, sim. Vocês já tinham visto, assim, da forma como foi explicada a aula de ontem na faculdade? Vocês já tinham pegado, assim, nas claras, como é que se faz um diagnóstico? Do jeito que eu expliquei aqui? Alguém já tinha jamais, jamais, né, Bárbara? Assim, vocês já repararam que muitas vezes, aula muito clara, né? Nunca, Carol, de fato, né? Eu sempre me surpreendo, né, quando eu faço essas perguntas, e eu disse, e aí, gente, qual foi a matéria da faculdade? Vocês ouviram isso? E a maior parte de nós não recebemos esse direcionamento, essa explicação sobre como, de fato, fazer algumas coisas que são básicas do nosso atendimento, principalmente do atendimento clínico na faculdade, né? Um absurdo, né? A gente estuda 5 anos, a gente estuda tanta coisa ali, desculpa a palavra inútil, que a gente não vai usar mais para nada, mas o básico ali, como fazer um diagnóstico clínico, às claras, ensinando a gente, né? Ninguém nunca nos ensinou, nunca nos falou, né? Como é que fazer, pelo menos dar uma direção, né? Um repertório. Dão indicações, dizem que algumas coisas estão no livro, mas ensinar de fato, né? Como fazer, eu acho que todos nós, e quando a gente tem uma aula dessa, meu Deus, não é tão complexo, não é tão complicado, eu só preciso realmente, né, saber por onde ir, saber o que eu preciso observar direitinho e dar uma clareada gigante na cabeça, né? Então, o intuito é esse mesmo, tá, gente? Trazer essa clareada aí na cabeça, né, para vocês, para que vocês se aproximem do que é uma realidade na clínica, né? Eu tenho esse hábito, né, de tentar explicar, né, tudo muito bem, né, para vocês e usar mais exemplos para que vocês entendam como é que funcionam realmente e não se sentirem tão perdidos, tá? Porque a sensação que dá é essa mesmo, de que estamos perdidos. Thaís está falando aqui, né, que iniciou um mês, só conseguiu começar a atender depois de iniciar a pós, na faculdade, não tinha nenhuma noção de todo esse ensinamento. De fato, a gente não sai com muita noção. A gente até faz o estágio clínico lá, né? A gente recebe um pouco de orientação ali no final, mas existem coisas básicas, tá? A divisão entre diminuição das capacidades, desproporcionalidades. Eita, tem gente que fez tarefa de casa, prejuízos físicos, intensos, foi perfeito, uma ótima perspectiva. Que bom, gente. Ai, vocês gravaram os nomezinhos, para mim, eu já ganhei o dia, a aula deu certo, o meu propósito foi atingido. Vocês gravarem, né? Se vocês pelo menos olharem para o seu paciente, lembrar do exemplo, eita, o que foi que Denise falou? Eu preciso olhar para ele, imaginar um copo d'água, uma linha aqui onde ele está, né? Isso já me dá muita felicidade de saber que eu contribuí na vida profissional de vocês só em explicar isso dessa maneira, tá?
E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito tratado, né, nos cursos, né? Se o diagnóstico não é tratado, imagina a prevenção de recaída, né, que é o final do tratamento. Todo mundo fala sobre o tratamento, sobre as técnicas do tratamento, sobre o início do tratamento. Algumas pessoas ainda o ensinam sobre diagnóstico, mas eu não vejo muito as pessoas falarem nem ensinarem sobre o fim do tratamento, né? Quem de vocês aqui já teve a impressão de que terapia dura para sempre? Quem de vocês aqui já ouviu isso, assim? Já teve essa ideia, ou já ouviu alguém falar sobre isso, ou um público leigo, ou alguém que conhece vocês? Ah, mas também, né, você trabalha com uma profissão que a pessoa fica dependente de você, né? Vai durar para sempre, ela vai ser tratada ali por anos a fio, né? Isso não é nossa, que trabalho é esse que a pessoa cria dependência, né? E a faculdade, isso mesmo, Magda, a faculdade reforça muito essa noção de que terapia é o full time, para o resto da vida, a vida toda, né? E isso não é verdade, pelo menos não dentro da terapia cognitivo-comportamental. Eu quero destruir, assim, não vou destruir, porque não faço parte de massacre coletivo, mas o conceito, né? Eu quero que vocês desfaçam esse conceito na mente de vocês, que vocês trabalham para aprender o paciente na clínica. E eu digo para vocês com toda certeza e sem sombra de dúvida que um dos maiores índices que eu posso garantir para você de sucesso na clínica, né? E de boca a boca, de indicação, que pode ajudar você a continuar prospectando pacientes, a continuar tendo procura pelo seu trabalho, é se você faz uma terapia orientada para a recuperação do seu paciente. Né? Se você trabalha a sua terapia, se você conduz o paciente dentro da clínica para ele melhorar, para você encaminhá-lo para alta, você inicia seu tratamento pensando no fim dele, você está fazendo um trabalho de justo e geralmente esses profissionais que não se preocupam com a perda do paciente, mas pelo contrário, se preocupam com a melhora do paciente, são os profissionais que conseguem reter mais pessoas, receber mais indicações, porque, gente, paciente feliz, recuperado, com metas terapêuticas atingidas, indica a gente. Indica vocês, indica para as pessoas, conseguem verificar onde aquilo fez diferença na vida dele. Agora, uma pessoa que vai, entra e sai de sessão, não tem noção do que está acontecendo, não sabe de que forma aquilo está ajudando ele, você acha que essa pessoa, das duas, uma, ou ele vai continuar com você porque você fomentou uma extrema dependência, né, nele, ou ele vai te largar a terapia e não vai nem te dar uma satisfação, porque ele não entende o que está acontecendo, não entende para que caminho ele está indo, e ele não está afim de continuar numa situação em que ele não tem clareza sobre o que isso significa. Então, a gente não trabalha nem para uma coisa nem outra. A gente nem trabalha para o paciente ficar completamente dependente do terapeuta, nem trabalhamos para que o paciente largue a terapia porque ele não tem noção do que está acontecendo, né, nas sessões, ou para onde ele está indo, ou o que é que de fato vocês estão trabalhando. E está tudo bem, se em algum momento você já sentiu assim, que não sabe realmente se você está guiando o seu paciente, você está aqui para descobrir isso, né? E para aprender e colocar isso na direção, na rota da melhora. Combinado? Então, olha só, né? Todo mundo já ouviu um pouco sobre isso, né? Nas outras abordagens, não quero falar das outras abordagens aqui, vamos falar de terapia cognitiva, mas é muito importante vocês entenderem isso. Se vocês estão aqui, se vocês se identificam com a TCC, se vocês querem ser terapeutas cognitivos comportamentais, gravem uma coisa na cabeça de vocês. Nós trabalhamos para perdermos o paciente, tá? Nós estamos, se você estiver fazendo um bom trabalho,
você trabalha para perder. Perder é encaminhar o paciente para melhora, né, para alta, né, para ele se livrar de você. Você trabalha para esse paciente ter condição de caminhar sozinho, caminhar com as próprias pernas, e para isso você tem que estar muito bem, né, amparado, ancorado na teoria, e você tem que estar muito bem aqui, ó, bem na sua mente, bem no seu propósito, naquilo que você faz aqui na clínica, porque se você estiver preso às tuas crenças, às tuas questões com dinheiro, às tuas noções de valor, você não vai ser um bom terapeuta. Se você trabalha com seu paciente e você tem medo de dar o melhor de você, porque uma hora ele vai te deixar, então você não está preparado para ser um bom terapeuta. Você tem que querer que ele melhore. Quanto mais ele melhorar, melhor está sendo o seu trabalho. Ah, Denise, mas o paciente vai. Ele vai, mas ele volta. Ele não volta só, ele não volta, não é ele. Volta a indicação dele, volta a referência dele, volta o repertório clínico na sua agenda, né? Aquilo que você adquiriu com aquela pessoa. Isso você não perde nunca, tá? Vão por mim. Bons terapeutas, eles trabalham com esse objetivo. Queiram ser bons terapeutas, tá bom? E aí eu vou começar, né, a aula de hoje, o tema da aula de hoje é término do tratamento, né, prevenção de recaída, que é onde a gente conduz dentro da TCC para o término do tratamento, e a gente ouve as pessoas falarem sobre diagnóstico, sobre técnica, sobre intervenção, sobre sintomas, mas a gente não ouve as pessoas falarem sobre preparação para prevenção da recaída, e é essa aula que eu quero falar para vocês. Nós começamos com o princípio, avaliação, diagnóstico, vamos para o final, que é a prevenção de recaída. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Onde entra a prevenção de recaída? Quando ela começa? Em que momento do tratamento a prevenção de recaída começa? Vamos lá. Falem aí para mim. O que é que vocês acham? Vamos lá, gente. Vocês vão interagir comigo hoje. Abra aí os microfones e me contem. Ai, Andressa, você está querendo queimar minha aula? Tamires, Andressa, isso mesmo. Ixi, tem muita menina sabida aqui, né? Então, vamos lá. A prevenção de recaída começa desde a primeira sessão. Mas, Denise, a primeira sessão, como é que eu vou fazer a prevenção de recaída na primeira sessão? Se eu já tenho que fazer avaliação, se eu já tenho que fazer anamnese, se eu tenho que coletar dados da infância, dados da história de vida, se eu tenho que falar, perguntar quais são as metas terapêuticas, não dá, é impossível fazer prevenção de recaída na primeira sessão. Né? Calma aí, que eu vou explicar isso para vocês. Por que eu acho tão importante falar da prevenção de recaída? É que se você não entender o quanto isso é funcional para a tua prática clínica, você provavelmente vai meter os pés pelas mãos, tá? Então, onde é que essa preparação da prevenção de recaída começa? Ela começa quando você entende que um dos princípios da terapia cognitiva é você preparar o seu paciente para ele ser o seu próprio terapeuta, tá? Vamos lá nos princípios da terapia cognitiva, capítulo 1, livro Teoria e Prática, Judith Beck, edição 2, edição 3. Princípios da terapia cognitiva. A terapia cognitiva, ela se baseia em tornar o paciente o seu próprio terapeuta, em que ele tenha capacidade, desenvolva-se ferramentas suficientes para lidar com suas próprias questões emocionais. Então, quando você recebe ali o seu primeiro paciente, quando ele chega, né, até você, tá ali na clínica, você, quando está lá na primeira consulta com ele, esse é uma das ideias principais que você precisa marcar eles nessa primeira sessão. É explicar o funcionamento do processo. O funcionamento do processo terapêutico traz adesão, traz clareza do paciente para o que ele está entrando ali. Ele não só está indo em busca da solução da vida dele, dos problemas dele, das técnicas para ele controlar a ansiedade, para ele sair do humor deprimido.
ele está buscando, como eu disse ontem, alívio, mas ele está buscando mais do que isso. Ele quer compreensão do que, de fato, ele vai fazer ali naquelas sessões. Então, quando você entende que você trabalha para o paciente se tornar seu próprio terapeuta, você entende isso, você sinaliza isso ali no primeiro momento, no primeiro contato da terapia. E quando você já verbaliza isso para o seu paciente, né, para ali na sessão de anamnese, de avaliação, você já está iniciando a prevenção de recaída. Porque a prevenção de recaída, ela é o processo de guiar o paciente para essa compreensão de que aquele processo que ele está iniciando ali naquele dia pode ainda não ter um prazo definido, mas ele terá um fim. Ele não vai durar a vida inteira, ele não vai passar anos a fio ali em tratamento. Ele vai entrar, vamos ouvir o que ele tem de demanda, vamos trabalhar as queixas dele e vamos sinalizar para ele que ele precisa entender que ele vai conseguir andar com as próprias pernas. E quando a gente diz aí que o trabalho é ajudar ele a conseguir caminhar, resolver suas próprias questões, entender suas próprias emoções, manejar a sua ansiedade, quando a gente explica isso para ele, nós já iniciamos o protocolo de prevenção de recaída. Então, vamos lá. O tratamento, ele começa nessas seguintes etapas, tá, gente? A gente, quando começa o tratamento, a gente vai lá fazer avaliação, diagnóstico, conceituação, tá? Essa parte aí é a parte global, não vou falar especificamente de cada uma delas, mas eu estou listando aqui para vocês o que é um tratamento em TCC. Avaliação, anamnese, né, entrevista clínica, diagnóstico do paciente, conceituação inicial ali daquele caso. A partir da conceituação, a gente iniciar o plano de intervenção, né? Que é o que é que a gente vai fazer com ele ali ao longo das sessões, as técnicas que vamos aplicar, usando através da psicoeducação. E depois que passa essas etapas, e nós executamos todas essas etapas, que é a execução do tratamento em si, nós começamos a visualizar o final do processo terapêutico, tá? Eu estou escrevendo aqui numa linha bem reta, mas a gente sabe que isso não funciona numa linha bem retinha assim. Mas, basicamente, essa é a linha do tratamento da terapia cognitiva. Você inicia com a avaliação, anamnese, entrevista, diagnóstico, conceituação do caso, planejamento da intervenção daquele paciente, execução da intervenção daquele paciente. Conforme a gente começa a executar, que é a aplicação das técnicas, da psicoeducação, tudo aquilo que a gente vai fazendo com ele, nós conseguimos olhar, visualizar o fim do tratamento, e é onde a gente começa a dar reforço sobre o protocolo de prevenção de recaída. Até aí, tudo bem, gente? Até aí, tudo bem? Sim, ok. Vamos lá, me dando um reforço. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Né? Entenderam a lógica, né, da prevenção de recaída? Então, vou abrir aqui para vocês, né? Vamos tentar, assim, se guiar. Uai, o que foi que eu fiz? Espera aí. Estou tentando encontrar. Vamos lá, né? Eu vou abrir aqui. Né? Aqui, o treinamento, tratamento, prevenção de recaída, eu já falei isso aqui. Vamos lá. Onde começa o preparo da prevenção de recaída para alta, né? E a gente já falou que é no início, né, do tratamento, desde a primeira sessão. Então, você começa a preparar o cliente para o término e a prevenção de recaída ainda na primeira sessão. Para entender o processo terapêutico, você precisa entender os princípios, e um dos princípios bases da terapia cognitiva é preparar o paciente para ser o seu próprio terapeuta. E aqui eu quero mostrar esse gráfico para vocês, tá, gente? Esse é o gráfico do progresso. Tá dando para ver? Tá todo mundo acompanhando aí? A reprodução do slide tá ok, né? Esse é o gráfico do progresso esperado do paciente. E aí, quando você olha, isso está no livro, tá, gente? No livro da Judite. Esse gráfico é uma imagem tirada lá do livro dela.
Quando eu quero que vocês entendam, aí vocês estão vendo um gráfico entre tempo e melhora, né? E uma linha aí com altos e baixos, né, de como seria mais ou menos o processo terapêutico. O que é que eu costumo fazer, né, com o paciente ainda ali nas sessões iniciais, quando eu estou psicoeducando ele sobre a terapia, sobre o que é que ele está fazendo ali, eu faço mais ou menos esse gráfico aí para ele, tá? Eu começo, olha, funciona mais ou menos dessa maneira, tá? O teu tratamento. A gente vai, porque ele sempre tem uma dúvida. Qual é a dúvida do paciente que está ali em sofrimento e busca tratamento? Qual vocês acham que é a pergunta que a gente mais ouve sobre as dúvidas do paciente? Chuta. Sobre Onde o é que eu vou melhorar? tratamento. Então, vamos, gente. Qual que vocês acham? Chuta aí, não tem certo ou errado. Vá. Qual é a dúvida que vocês acham que mais surge na clínica sobre o tratamento? Quando o paciente chega lá para o atendimento, qual é a pergunta que ele faz para você? Geralmente que ele quer saber sobre o tratamento. O que é que vocês acham? Quanto tempo? Olha, tá vendo como vocês sabem? Quando vai terminar o tratamento? Quando vai ter alta? Quanto tempo? Quanto tempo levará o tratamento? Quanto tempo vai durar? Exatamente. Quanto tempo o tratamento vai durar? E, gente, essa é clássica, tá? A gente sempre ouve isso. Então, aí, quem está recém-formado, quem vai começar a atender, quem já está nos inícios de atendimento, vocês vão lidar com essa pergunta clássica dos seus pacientes. Quanto tempo vai durar o meu tratamento? Você acha que eu vou passar quanto tempo aqui no processo, né? E aí, geralmente, né? E isso aí faz parte das técnicas de psicoeducação, tá, gente? Quem não assistiu a aula de psicoeducação, assistam. É uma das melhores aulas que tem, tá? Você nunca mais vai fazer uma primeira sessão sem ser extremamente bombástica depois que você assistir uma aula de psicoeducação, tá? E que vai fazer o seu paciente aderir ao tratamento, né? E esse também é uma ferramenta de psicoeducação que eu uso com eles para explicar o tempo. Geralmente, aqui no online, né? Eu pego uma folha em branco e faço a linha aqui e fico mostrando na câmera para ele. Mas você pode fazer isso, quem atende no presencial, lá no presencial, né? Você pega lá uma folha em branco, olha, vamos te explicar aqui, ó. Eu quero te mostrar como é o gráfico, a curva da tua melhora. Então, você pega lá, melhora, tempo, e você faz um gráfico assim meio maluco, feito esse da Judite aí, que ela está te mostrando. Eu quero te explicar como é que funciona o tratamento, tá? E o tratamento, ele funciona da seguinte maneira. O gráfico do processo é mais ou menos assim, a gente vai iniciar aqui a terapia, tá? Então, olha só, a gente vai iniciar aqui a terapia. Você vai ter a sensação, talvez, você vai dar uma leve melhora, você vai receber acolhimento, eu vou te ensinar algumas técnicas, depois a gente vai entrar em aspectos mais profundos, e pode ser que você tenha a sensação de que não está te ajudando. Tá vendo esse gráfico aqui, que tem uma descida aqui? Você vai ter aquela sensação de que não está te ajudando, vai ter assuntos que você não quer falar, que você não quer entrar. Então, pode acontecer também de você dar uma caída aí, você achar que os sintomas estão piorando. Só que com o passar do tempo, isso vai dando uma estabilizada, tá? E aí você vai aprendendo mais ferramentas, técnicas, manejos, você vai melhorando, e aí você vai subindo de novo no teu processo de melhora, tá? Mas o processo de melhora, ele não acontece numa linha reta. Não é um gráfico ali de Bitcoin que está só subindo, tá? Não é, você usa um termo assim, uma coisa que só cresce, né, para eles, né? Então assim, você
me diga uma coisa, a tua vida só tem coisas boas na tua vida? Não, a vida não é assim, a vida não é linear. A gente tá aqui, tá bem, a gente tem uma conquista, aí acontece uma coisa não tão legal na família, a gente passa por uma decepção. Então, assim, do mesmo jeito que a vida tem seus altos e baixos, o nosso gráfico de melhora é mais ou menos assim. Você vai começar, você vai ficar super empolgada, você vai adquirir algumas ferramentas, depois você vai ter a sensação que isso se estabilizou. Se acontecer algum evento, alguma demanda na tua vida, você vai dar uma caída um pouquinho, mas eu vou estar aqui junto com você. E depois você vai adquirindo mais manejos, mais técnicas e vai subindo. Então, esse gráfico da tua melhora, ele é oscilante. Por quê? Porque o processo de aprendizagem exige de você muito gasto de energia. Então, o que eu quero te dizer, tá? Que você entenda que depende muito de você, mas não depende apenas de você, porque você não tem controle sobre tudo que acontece na tua vida. Mas que o processo de melhora desses teus sintomas, das tuas questões, do teu autoconhecimento, do teu aprendizado, não é uma linha reta, nem é um gráfico só ascendente. É um processo que você vai melhorar, você vai estabilizar, pode ser que aconteça alguma coisa, você dê uma caída, suba, mas você nunca volta ao seu estado original. Você não vai cair, você pode dar até uma estabilizada, tá? Você pode até dar uma estabilizada aqui no tratamento. Você pode até descer aqui em algum momento, tá? Aqui o gráfico dá uma descida, mas você nunca vai voltar ao estado zero, no zero do gráfico. A tendência é que você estabilize, caia, mas logo depois você suba, você vá melhorando gradativamente, até a gente chegar num índice de melhora que dê condições de você andar sozinho, ok? Então, você pode mostrar isso numa apresentação. Olha, legal, né? A colega aqui falou, mostra numa apresentação online. Mostra numa apresentação online, né? Desenha aqui, bota na câmera. Presencialmente, você não tem um gráfico, você pode imprimir esse gráfico, tá? Imprime, deixa lá prontinho na pastinha, mostra para ele, né? É mais ou menos assim. No entanto, né? A gente sabe que a terapia cognitiva, ela trabalha muito orientada ao tempo. Concordam comigo? Então, assim, o paciente ele tem uma angústia ali, uma necessidade de saber de quanto tempo vai durar. Você precisa dar uma previsibilidade para ele, tá? Eu não vou entrar nesse assunto aqui específico, porque não vai dar tempo e a aula ela tem o propósito de trabalhar a prevenção de recaída. Mas a gente precisa dar previsibilidade sobre o acompanhamento do nosso paciente. Denise, como é que a gente vai saber? Algumas literaturas elas pressupõem ali a média de sessões para tratamento de determinados transtornos. Agora, depende muito dali da entrevista, da anamnese, da situação de vida que aquele paciente está, tá? Quando a gente for, quem for continuar aqui comigo, né, quem for participar do grupo de estudos, eu vou falar transtorno por transtorno e vou dar a média de sessões, tá? De cada transtorno que você pode sinalizar para o teu paciente. Então, vamos lá, paciente com pânico te procurou, está tendo crises de pânico, você fez a entrevista ali, fez o diagnóstico, diagnosticou o transtorno do pânico, avaliou ali a sintomatologia dele e ele pergunta, mas quanto tempo eu vou demorar aqui? Existe uma média de sessões, se você consegue o protocolo do tratamento do pânico, que você pode dizer para ele que ele vai precisar fazer, tá? Que ele vai precisar fazer para poder ele se sentir, começar a estar numa linha do gráfico em que ele já se sinta subindo ali no processo de melhora. Então, o que é que eu geralmente digo aos meus pacientes, dependendo do diagnóstico? Eu explico esse gráfico do processo e eu falo que o objetivo da terapia é ter fim, é trabalhar com as metas, mas que para o diagnóstico dele, eu sugeriria a média de X sessões numa regularidade semanal, tá? E após essas X sessões, em que a gente vai trabalhar especificamente o protocolo para aquelas demandas, né? Principalmente quando a gente já tem um diagnóstico fechado, tá, gente? Estou falando de diagnóstico fechado. Para aquelas sessões que a gente vai trabalhar especificamente para aquelas demandas, a partir daquela quantidade de sessões, ele demonstrando
que ele tem uma evolução gradativa, e a gente vai acompanhando isso, obviamente, na terapia, a gente já inicia, eu digo a eles, a prevenção de recaída, que é o protocolo de espaçamento das sessões, para só reforçar aquilo que ele já vem aprendendo. E eles, quando eles recebem essa notícia, isso tem um processo incrível de adesão à terapia, porque isso dá uma previsibilidade, e as pessoas gostam de trabalhar com metas e previsibilidade. É muito ruim você falar para a pessoa que está passando por crises de ansiedade, ou, por exemplo, de pânico, em que ela está tendo uma dor no coração, parecendo que ela vai infartar, que você não sabe quando é que ela vai melhorar. Então, assim, você chama ele para o processo, fala que aquele processo é colaborativo, que você não faz tudo sozinha, que o gráfico da melhora ele não é linear, mas que você, se ela se dedicar, se ela realmente entrar no processo, se ela absorver ali o que a gente vai tentar construir, que a partir de tantas sessões a gente já consegue, ela já consegue ter uma melhora muito grande. E a partir dali ela já consegue espaçar mais as sessões e a gente vai acompanhar, mas que a gente vai reavaliar ao final dessas sessões. E isso, gente, faz total diferença na adesão do paciente ao tratamento, na continuidade das sessões dele, como ele está sendo acompanhado, tá? Denise, quantas sessões para TAG? Quantas sessões para pânico? Quantas sessões para ansiedade social? Isso aí a gente só vai, eu só consigo, não consigo entrar nesse assunto agora, porque aí é a parte do meio, né? O protocolo das intervenções. Isso a gente vai falar dentro do GE, quando a gente fala de cada transtorno específico, né? Eu vou falar a média de sessões que vocês podem falar para o paciente, se vocês seguirem o protocolo daquele transtorno, tá? Denise, mas nem todo paciente é igual, às vezes eles estão em situações de vida. Gente, eu sei, né? A gente sabe que na clínica é assim, mas você precisa falar para o seu paciente que você tem um protocolo para seguir. E que se ele seguir, se ele desviar ali do protocolo, ok, é por conta dele, é conta e risco dele. Mas que determinado daquele protocolo, a literatura aponta que se ele aprender determinadas técnicas, for psicoeducado de determinada forma, você trabalhar alguns pontos específicos em relação às crenças pessoais dele, em X sessões ele já é para ter uma melhora absurda, tá? E aí, isso varia de transtorno para transtorno. Por exemplo, TAG, ela tem um curso maior. É um transtorno que tem um número de sessões muito mais altos, de uma regularidade semanal, para poder o paciente apresentar algumas melhoras, tá? Mas isso vai depender de cada paciente, ok? Mas isso aí a gente vê depois. Então, eu sempre explico o gráfico para eles, que o processo, ele segue mais ou menos essa linha, tá? Partindo daí, né, eu acho que... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O grupo de estudo é só para transtornos de ansiedade? Sim. A gente trabalha todos os transtornos de ansiedade no grupo de estudos. Por que, Denise, só transtorno de ansiedade? Você já viu o DSM? Já? Tem condição de a gente aprender a ser bom de tudo que existe ali dentro? Não. Então, assim, eu estou trabalhando, o grupo de estudos é focado em propostas de intervenção, de conhecimento, de protocolos de tratamento, tudo do transtorno que tem a maior incidência na prática clínica. Qual é a maior demanda? Quem já atende aqui, que vocês recebem na clínica? Qual é a maior demanda que vocês recebem na clínica, gente? Ansiedade? Eu falo sem sombra de dúvidas. Vocês, vamos dizer, de 100% dos pacientes de vocês, 80% vão chegar com queixas de ansiedade. E os que não chegam com queixas de ansiedade, chegam com queixas comportamentais, de problemas familiares, de problemas pessoais que envolvem o falta de manejo com a ansiedade. A própria depressão, que é também uma psicopatologia que aparece bastante na clínica, ela tem um componente de ansiedade muito forte, né? Que a gente trabalha também a psicoeducação da ansiedade dentro do tratamento da depressão. Não é só isso, eu não estou falando sobre transtornos de humor, que não é o caso da depressão, mas é a ansiedade, tá? E aí, gente, vamos pensar em outras possibilidades de ter outros grupos que trabalhem outras psicopatologias, mas a gente vai
destrinchar tudo sobre ansiedade. TAG, ansiedade social, ansiedade, fobia específica, os protocolos de tratamento, né? Transtorno do pânico, né? A gente vai trabalhando todos os transtornos de ansiedade dentro da classificação, um por um, protocolo de tratamento, tempo, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final. Vamos para a prevenção de recaída, que é o que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente apresenta o gráfico e aí a gente segue. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. A melhora do sintoma é suficiente para alta? Essa pergunta é boa. A melhora do sintoma do seu paciente é o suficiente já para você começar a iniciar o protocolo da alta terapêutica dele? O que vocês acham? Não, não, não. Depende se isso se mantém. Boa. Bem, gente, olha só. A melhora do sintoma, ela não é só isso. Só isso não é o suficiente para alta. Por quê? Vamos lá. Paciente chega com queixa de estar tendo crises de ansiedade, que faz com que ele tenha tremores nas mãos, tá? Você inicia ali o protocolo de tratamento com ele daquele movimento. Então, você psicoeduca ele sobre o porquê que ele tem tremores nas mãos, e aí eu volto para a aula grátis de psicoeducação, tá lá na minha página, tá, gente? Se você gostou dessas duas aulas, vai lá e ganha a terceira de graça, que é a de psicoeducação. É a aula do GE, é uma das aulas dos temas do GE e tá de graça para vocês, tá? Então, assim, tremores nas mãos, o que é que acontece com o sistema simpático, parasimpático, por que que as mãos começam a ficar geladas? Uma psicoeducação, sabe, de qualidade. Você explicar por que que aquele sintoma existe. Ele entende o porquê que ele tem aquele sintoma. Quando ele entende, ele já começa a observar para o sintoma diferente. Isso que está acontecendo aqui é que meu sistema, o meu estado de alerta ligou, né? Aconteceu aqui que meu sistema de alerta ligou. Meu sistema de alerta ligou, e o que é que está acontecendo com o meu sistema de alerta? Ele está disparando esse efeito aqui. Então, eu preciso reduzir minha ansiedade. E aí, eu aprendi com a psicóloga um relaxamento muscular progressivo, porque se as extremidades estão frias, né, significa que eu estou concentrando aqui sangue demais, bombeando muito sangue aqui, na minha tensão muscular. Ou seja, acho que estou em perigo. Eu tenho algum perigo eminente na minha vida? Ele começa a fazer ali o processo de contestação dos pensamentos. Não, isso aqui é só um pensamento. Esse pensamento não é real. Não existe um perigo de fato acontecendo agora nesse momento. Então, eu posso me acalmar. Para me acalmar, eu aprendi a fazer respiração, relaxamento muscular progressivo. Isso aí está no tratamento, tá, gente? E aí, ele melhora o sintoma das extremidades. E aí, ele começa a praticar aquilo que você ensinou, e ele suspende, remite os sintomas do formigamento ali nas extremidades dele. Posso dar alta a esse paciente? O que é que vocês acham? Não, porque tem o aspecto cognitivo também, né? Tem as outras áreas. Aspectos cognitivos. Por que não? Gente, aí é que tá. Ele tá fazendo tudo direitinho, né? Ele aprendeu o que você está ensinando, você está falando, fez uma psicoeducação legal, ensinou técnicas para ele trabalhar aquilo, ensinou ele a fazer registro de pensamento automático, ele já está contestando ali, ele está fazendo tudo direitinho, né? E aí ele remitiu os sintomas, só que ele continua vindo para terapia, não continua? E aí ele está com os sintomas remitidos e vindo para terapia. E aí você disse, olha, fulano, como você melhorou, seus sintomas sumiram, já tem um mês assim que você fala que não tem nada, eu estou te dispensando da terapia. É assim? Não, gente, não é assim. Lembra que o princípio da terapia cognitiva é preparar ele para ser seu próprio terapeuta? Ele está melhorando porque ele está vindo para a terapia, santo de Deus. Então, ele está recebendo um reforço do terapeuta. Agora, imagina, ele foi psicoeducado, ele aprendeu,
ele começou a fazer as técnicas. E aí ele não tem mais ninguém para validar ele, ou para reforçar, ou para reensinar, ou para ensinar outras coisas. Ele não volta mais, ele não tem mais feio. O que que vai acontecer quando acontecer situações na vida dele em que ele, por exemplo, não tem um conhecimento prévio do sintoma? Vamos supor que remitiu ali os das mãos. Aí ele começou a apresentar agora, quando ele fica ansioso, problemas gastrointestinais. E aí você liberou ele da terapia. Ele ainda é uma pessoa que tem problemas com ansiedade, ainda pensa, se sente ansioso, fica ruminando pensamento. Ele adquiriu algumas ferramentas, mas ele não remitiu os sintomas, mas você liberou ele. E aí ele começa a ter esses sintomas e aí ele não volta mais para a sessão porque você deu alta a ele. O que você acha que vai acontecer com esse paciente? Ele pode ter uma recaída. O que é a recaída? Ele começar a se sentir disfuncional em cuidar de si mesmo, começar a falar para si mesmo que a terapia não deu certo, começar a dizer para si mesmo que ele é muito burro, que ele não aprendeu, que ele não entendeu, que o psicólogo deu alta para ele, mas ele não está legal, que ele não tem conserto. E isso vai começar a minar ali os pensamentos dele, ruminantes, ansiosos, acerca dos sintomas da ansiedade. Isso pode dar um agravante sério, porque além dele segurar o retorno para a terapia, porque ele está com medo e vergonha de ter retornado aos pensamentos e aos sintomas, então ele vai ficar num processo de agravamento ali, até ele não conseguir segurar mais, tá? Isso também pode fazer ele não querer retornar para o tratamento, né? Eu não tenho conserto, se ele tiver crença de incapacidade, aí ferrou. Né? Não tem um conserto, não vai dar certo, isso não serve para mim, já tentei, não funcionou, isso nunca sumiu, cronificação, eu sou assim mesmo, eu vou ser assim o tempo todo. Por que isso aconteceu? Porque você associou a alta do paciente ao sintoma. Você não criou o protocolo de prevenção dessa recaída. Então, remitiu o sintoma, massa, você está no caminho certo. Mas isso não é apenas aquilo que você faz para a prevenção da recaída do seu paciente. Você tem que trabalhar ele dentro de um contexto global. E esse contexto global do processo terapêutico, que previne com que ele venha a ter futuras recaídas, é um processo que ele tem essas etapas, tá? E aí, essa é a parte em que vocês gravam aquilo que eu estou ensinando, né? Que são as etapas importantes no tratamento que preparam o paciente gradativamente para a alta. Lembra que eu falei que a gente começa a prevenção de recaída desde a primeira sessão, ok? Só que a gente vai fazendo isso durante todo o tratamento, tá? Então, comece a observar aí quem já atende nos seus pacientes, se você já tem uma dinâmica nos seus atendimentos em que você se comporta dessa maneira, tá? Quais são as etapas do tratamento que prepara o paciente para a alta? Primeira delas, psicoeducação. Você instrui o seu paciente que você está preparando ele para caminhar sozinho. Isso a gente já falou lá no início da aula. A segunda é você atribuir ao cliente o seu próprio progresso. Como assim? É muito importante o psicólogo ele ter um comportamento, né, nas sessões, durante o processo, né, do seu paciente, durante o tratamento do seu paciente, de reforçar o seu paciente conforme ele for trazendo demandas importantes, né, que ele conseguiu ali administrar. Quando a gente está falando com o paciente extremamente adoecido, a gente lida toda semana com novidade, né? Quem já passou por isso? Toda semana ele traz um problema, uma confusão, uma coisa que aconteceu na família, uma forma como ele lidou, algum pensamento que ele teve ali que foi bem catastrófico. Então, a gente está ali administrando o mar que é a vida daquele paciente, tá? Então, quando a gente trabalha com prevenção de recaída, focando na prevenção de recaída, que é o fim do tratamento, a gente precisa saber quando a gente precisa atribuir ao cliente, ao nosso paciente, o progresso dele. Então, ok, o paciente está ali, ele ainda está tendo crises de ansiedade, ele ainda tem algumas dificuldades de contestar os pensamentos dele, mas ele chega na sessão, por exemplo, e fala para você
que ele teve uma reunião específica e nessa reunião específica alguém falou tal coisa dele e ele não se prendeu naquele pensamento. Eu disse, como foi que você se sentiu? Não, eu não me prendi a esse pensamento, eu tentei trabalhar aquilo que você me ensinou, que existem outras respostas para isso, e segui. E aí eu cheguei em casa e minha mãe estava lá, e de repente ela me fez uma cobrança que eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Aí, se você olha só para o problema, você está vendo ali, poxa, ele teve uma crise de ansiedade com a mãe, né? Não adiantou, da sessão passada para cá, e não teve uma melhora tão grande. Mas ele acabou de dizer para você que ele teve uma situação em que antes ele talvez ruminaria o comportamento dele ali, o que foi falado para ele, por muito tempo, pelo que você conhece do histórico paciente, ele falou, eu fiz aquilo que você disse, eu não me prendi ao pensamento, eu tentei tirar ele da minha cabeça, eu desviei minha atenção. E aí você passou batido, você foi logo para o contexto da mãe. Tá dando para entender? A gente precisa estar muito atento aos progressos do nosso paciente e ensinar a eles que eles conseguem fazer determinadas coisas. Então, vocês podem notar como é incrível quando você está ouvindo uma história do seu paciente e você ouve ela completa. Você faz completa mesmo, um registro, pergunta como foi que você reagiu, como foi que você se importa realmente com o que ele está trazendo ali de discurso. E aí você pega essas pequenas coisas, né, esses pequenos avanços que ele vai demonstrando, né, eu consegui respirar, eu registrei meus pensamentos, eu contestei uma coisinha aqui ali, ele agiu sem ser de forma impulsiva ali, né, fez um manejo de raiva, um controle, e aí você pega aquele paciente e você diz, aí ele traz o problema, porque ele geralmente traz o problema também. E você diz, espera aí, antes de a gente avaliar o problema, você percebeu o que você acabou de me dizer? Você notou, você se ouviu? Você disse para mim que você conseguiu fazer tal coisa, que você não se prendeu a tal pensamento e você percebeu que isso funcionou, que você percebeu que estava começando a se sentir ansioso e automaticamente já voltou a sua atenção para as coisas à sua volta, tentou não ficar preso nos seus pensamentos. Você percebeu que você fez isso? Gente, é impressionante. Quando você dá um reforço, ele está vindo para te trazer um problema, a parte que ele não está bom. Mas quando você foca no que ele está falando e você reforça ele positivamente ali ao progresso dele, aquilo tem um efeito sobre ele, como se você estivesse parabenizando uma criança por ela ter arrumado a cama. Você está dando para entender? O pai e a mãe lá, eu vejo com minha filha, com pequenos reforços, né? Muito bem, menina, a mamãe está muito feliz. É aquela sensação, tipo, eu consegui, eu sou capaz, eu fiz algo por mim, né? Ela não estava comigo lá, né? A minha psicóloga não estava comigo, eu fiz isso sozinho, eu absorvi. E aí você reforça a ideia de que você consegue se cuidar. Tá vendo que você consegue se cuidar? Você está absorvendo o que a gente está conversando aqui? Porque muitos pacientes, principalmente ansiosos, tá, gente? Isso faz parte das crenças mais comuns da ansiedade. Muitos pacientes, eles têm a ideia de que a terapia não está funcionando, tá? Então, e vocês já devem ter ouvido alguns pacientes de vocês falarem isso para vocês. Ah, eu tenho a sensação de que não está funcionando, de que eu não estou aprendendo nada, que eu sempre me pego nas mesmas coisas, eu ainda estou tendo crises. E aí, quando você está atento a isso, você está atribuindo a ele o progresso dele, isso vai trazendo efeito. Então, você tem que ter o costume de observar o discurso do seu paciente e elencar as coisas. Às vezes ele está falando uma situação realmente ruim, mas será que tudo dentro daquela situação ele agiu de uma forma negativa? Porque às vezes ele começou bem, às vezes ele identificou que estava ansioso, ele tentou se controlar ali, um impulso, ou ele tentou respirar, às vezes ele não conseguiu, ele entrou em crise, ou chegou no final, assim, aconteceu uma coisa que não foi legal, mas alguma parte ali ele conseguiu. Por que não reforçar isso? Tá? Eu vou fazer um adendo assim, bem pequeno. Gente, vocês precisam ter essas questões em vocês muito trabalhadas. Sabe o que eu tenho percebido ao longo do tempo, ensinando e dando supervisão para psicólogos, né? Psicólogos que têm crenças, né, dificuldades, por exemplo, né, de reforços, crenças de incapacidade muito fortes, ou são pessoas que não foram acostumadas, às vezes, na vida, nas suas próprias histórias, a receberem muitos elogios, são pessoas que têm dificuldade de fazer isso com o seu paciente.
Então, se observe. Comece a se observar, porque nós estamos dentro de um contexto que nós somos humanos também dentro dessa relação terapêutica, tá? Então, se você percebe que você tem dificuldade de ver os aspectos positivos do seu paciente, pode ser que você tenha questões com a tua ansiedade, com as tuas crenças. Você precisa trabalhar algumas coisas, precisa começar a iniciar um processo de lidar com seus próprios desconfortos, porque às vezes você é uma pessoa que não cresceu num ambiente de muitos elogios, de muito reforço a você. E aí você tem dificuldade de fazer isso com o outro, tá? Não se iluda, não é porque você não recebeu que você dá, não. É muito pelo contrário. Porque você não recebeu, você se sente desconfortável em fazer. E aí, muitas vezes, o seu paciente está sofrendo por questões pessoais suas, tá? E foi um adendo bem grande, não tem a ver com o tema, mas eu achei importante falar. Porque, às vezes, você também está se sentindo preso naquele tratamento, não sabe o que é que está acontecendo, e às vezes é por coisas do teu comportamento, tá? Que você está precisando trabalhar. Por isso que é muito importante a gente ter autoconhecimento e fazer terapia, tá? Quem ainda não fez terapia, vai fazer terapia. Se você não lida com as suas próprias questões, você vai ter dificuldade de saber manejar algumas coisas no contexto da realidade do teu paciente, tá bom? Vamos voltar lá. Então, assim, eu falei alguns pontos aqui para vocês das etapas dessa prevenção de recaída. Então, instruir o paciente a se preparar para caminhar sozinho, atribuir a esse paciente o seu próprio progresso. E isso você faz durante todo o tratamento, tá? 3, ensinar a esse paciente habilidades, tá? O que seria ensinar esse paciente habilidades? Gente, a gente não é detentor do conhecimento só para a gente, tá? Então, cuidado se você, no curso aí do tratamento com seu paciente, você passa a ideia para ele de que ele só está melhorando porque você está o conduzindo, né? Vou te dar um exemplo. Tem psicólogos que têm dificuldade de mandar para o paciente as técnicas, né? Mandar os prints, as artes, mandar fotos ensinando as técnicas a fazer respiração, indicar para o paciente, às vezes, aplicativos de meditação, de relaxamento muscular, porque tem medo do paciente aprender e se livrar dele. Gente, mas esse é o objetivo da terapia, você ensinar para ele a fazer tudo sozinho. Então, não guie. Tem psicólogos, muitos, já atendi pessoas assim, que só fazem respiração, relaxamento em sessão. Não ensina o paciente a fazer sozinho, ou ele encontrar caminhos de fazer sozinho. Então, ele fica melhor, ele respira, ele aprende. Na sessão, ele sai claramente mais aliviado, mas ele não sabe por onde começar. Então, você tem que estimular o paciente a treinar isso em casa. É por isso que existe o registro de pensamentos. É por isso que você orienta seu paciente a comprar um caderno e fazer o registro das coisas da terapia. Aí ele contestar os seus pensamentos, aí ele escrever, aí ele gravar áudios para ele mesmo. Tem pacientes que não gostam de escrever, então eu mando eles criarem grupos com ele mesmo e mandar áudios para eles mesmos, né? Porque você precisa ensinar esse paciente a se ouvir. Então, quando a gente fala sobre ensinar habilidades, é sobre ferramentar o seu paciente. E como você ferramenta seu paciente? Ensinando ele a pensar sobre o seu próprio pensamento, ensinando ele a flexibilizar o seu pensamento, a escrever, ensinando eles as emoções. Gente, tem paciente que não sabe nem o nome das emoções. Eles resumem a vida deles às emoções primárias. Pensa ali no filme Divertidamente. Raiva, alegria, tristeza, medo, nojo. Emoções primárias. Aí você pergunta, às vezes, ao paciente o que ele está sentindo e ele, não sei. Não sei dizer bem o que eu estava sentindo. Não sei dizer a você o que eu estava pensando. Gente, isso é clara falta de repertório. Aí você vai dizer, nossa, esse paciente é muito difícil, ele não tem linguagem, né, para poder me trazer conteúdo. Então, você já tem o que trabalhar com ele, ajudar ele a adquirir linguagem, né? Então, ensina ele sobre as emoções, pede para ele, pesquisa você emoções secundárias, emoções variantes das primárias, fala só na sessão, psicoeduca ele sobre isso, manda material para ele ler, ferramenta ele de discurso para que a terapia ela consiga fluir, para que ele consiga depois conseguir se manter sozinho. Então, quando a gente fala sobre ensinar habilidades, a gente já está trabalhando a prevenção de recaída
do nosso paciente, tá? E a última, assim, etapa importante é a ideia de construir resiliência e bem-estar ao nosso paciente. Eu tirei isso aqui do livro da Judith, eu queria ler com vocês, porque isso é muito importante, tá? Que é mais ou menos o que significa ser a construção dessa resiliência, tá? A construção desse bem-estar, dessa resiliência, ela parte da ideia de que o paciente precisa aprender a fazer conexões, modificar o pensamento catastrófico, manter otimismo sobre o futuro, aceitar situações ou condições que ele não pode mudar, trabalhar em direção aos objetivos, reduzir a evitação quando ocorrem os desafios, identificar formas de crescer como pessoa, como enfrentar as adversidades, fortalecer crenças nucleares positivas, procurar uma perspectiva mais abrangente em situações estressantes, ter bom autocuidado e se engajar em meditação ou uma prática espiritual. Aqui, ela é um resumo que a Judith dá no livro sobre o que seria uma atitude resiliente, tá? Que é o que a gente está construindo resiliência e bem-estar. Então, quando a gente está trabalhando a prevenção de recaída, a gente tem que focar nesses pontos. O meu paciente, ele consegue identificar, ele está conseguindo modificar o pensamento dele, ele consegue, por exemplo, quando surgem situações na vida dele, saber separar o que ele pode controlar do que ele não pode controlar. Ele separa isso nas caixinhas, ele tem já uma boa perspectiva de aceitação de coisas que ele não pode mudar, né? Esse paciente, ele se engaja em projetos que dignifiquem a pessoa dele. Isso pode ser uma comunidade espiritual, uma prática religiosa, ou ele pratica meditação, está conectado com o presente. É um paciente que já está conseguindo fazer se elencar dessa maneira, se comportar dessa forma diante da vida, ele consegue flexibilizar o pensamento ansioso, pensar em outras alternativas. Todas esses manejos, essas abordagens, são sinais de que esse paciente está construindo uma resiliência, uma força para ele se manter estável, para ele se manter saudável quando ele precisar seguir, né, sair da terapia. Ok? Até aí, tudo bem, gente? Tá claro? Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Me deem aí um ok. Tudo ok, né? Ok, vamos lá. Então, eu quero que vocês prestem... Eu até coloquei aqui, né? Cuidado nessa armadilha, tá, gente? O que é essa armadilha, né? Não poupe o seu paciente de adquirir um repertório funcional para afagar o seu ego quando ele está bem, mas ele quer continuar na terapia. Deixa eu te dar um exemplo, né? O que é que vai acontecer? O que é que isso quer dizer? Vai acontecer, todos vocês, quem já está na clínica, quem não está, quem ainda vai começar, vocês vão chegar nessa situação do paciente tá bem, tá com sintomas remitidos, tá com essa resiliência aí, já se comportar numa postura diferente diante da vida, conseguir resolver os problemas que surgem, ele está se comportando, mas aí você tenta sinalizar para ele que ele já está caminhando legal sozinho e ele fala, eu não quero sair da terapia, eu não quero largar você. Não, Deus me livre de deixar a terapia. E aí você se sente um super-herói, porque ele não quer me deixar, né? Eu sou muito importante para ele, né? E aqui ótimo também, não vou perder, né? O paciente, né? E aí assim é um dinheiro que eu posso contar. E aí você, para apagar o seu ego de que a pessoa quer ficar presa a você, o que é que acontece? Você deixa o paciente continuar vindo para as sessões para te fazer companhia. Pausa para a água. Isso acontece. Eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo, sim, também, tá? De a gente gostar tanto daquele paciente, ficar tão orgulhoso do processo dele, mas ele não querer deixar a terapia, e a gente tá lá conversando groselha, né? Você percebe que não tem mais objetivo ali, as sessões, você não está trabalhando coisas específicas, e você permanece com ele lá na terapia. Isso não é saudável. Isso não é saudável para ele, isso não é saudável para você. Porque, inclusive, isso é tema de prevenção de recaída. Quando o paciente diz para você que não quer deixar a terapia porque é o único momento de bem-estar da semana dele,
isso já está sinalizando uma coisa para você trabalhar. Por que você não consegue criar outras alternativas de bem-estar na tua semana? Olha o questionamento socrático aí. O que está te dificultando criar alternativas de bem-estar na tua semana? Vamos pensar aqui no teu repertório. Talvez você precise se inserir numa nova comunidade, você precisa aumentar a tua rede de apoio, porque a terapia não é um lugar só para você vir e se sentir feliz. Aqui é um lugar para você trabalhar coisas específicas e você está demonstrando que consegue trabalhar. Olha aí o reforço do terapeuta, tá? Então, você precisa fomentar no teu paciente que ele queira. Gente, que ele queira sair. Que ele queira se livrar de você, tá? Que ele queira, ele pode sentir falta, ele pode, você pode deixar as portas abertas, dizer que ele pode retornar caso uma situação adversa na vida dele aconteça, mas ele precisa olhar para você e você está ali o tempo todo dizendo: eu acredito em você, eu acho que você tem ferramentas, vamos tentar, vamos ver como é que você se sai, tá? Se a gente se vê com menos regularidade, massa? Ok, gente. Até aí tudo bem, né? Então, cuidado para você não cair na armadilha de afagar o seu ego e segurar o paciente só porque ele está desfrutando de uma companhia na terapia que faz bem para ele, tá? Essas aqui, então eu vou voltar. Essas são as etapas da prevenção de recaída, tá? E vocês percebem que todas elas aqui não é uma coisa que a gente faz no fim do tratamento, você vai fazendo ao longo do processo. Vocês conseguem perceber isso claramente? Que a gente faz isso durante o processo inteiro, né? Que não é uma coisa assim só para o final. Só que, por que eu delimitei aqui as etapas, que isso são etapas para alta? Quando a gente chega no processo de finalização, a gente começa a reforçar isso com muita frequência, tá? Então, a gente começa a ensinar o nosso paciente a fazer listas das conquistas deles. Isso são técnicas, tá, gente? Que a gente está lá adquirindo. A gente começa a fazer cartões de enfrentamento, a gente começa a ensinar ele a fazer lista das conquistas, das coisas que eles aprendeu a fazer, ele registrar as coisas que ele tem conseguido. A gente começa a pedir para o paciente, pedir validação para pessoas que moram perto dele sobre situações em que ele está se posicionando mais legal. A gente começa a ferramentar esse paciente, sabe, para ele construir ali o caderninho dele de consulta, para quando ele chegar na alta. Então, a gente vai fazendo isso com uma recorrência muito maior, porque durante o meio ali da terapia, no processo, a gente está enfatizando mais em trazer alívio, né? Lembra que eu falei ontem, né? Mas, quando a gente percebe que ele está melhorando, a gente vai pegando essas etapas e vai deixando elas muito mais evidentes no processo terapêutico, tá? Para que ele se sinta preparado. E as ações que você faz junto com essas etapas são essas aqui. A primeira delas, espaçamento das sessões. Lembra lá da pessoa que remitiu os sintomas das mãos dormentes? A sugestão não é que você dispense ela da terapia. A sugestão é que você inicie, nossa, que legal, vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar agora uma vez a cada 15 dias, e eu quero ver se você, durante esse processo, né, de ficar mais tempo sozinho, sem vir tantos para sessões, se você consegue me substituir na semana que você não vir. E aí você sugere o espaçamento das sessões e sugere para eles fazer sessões de autoterapia. Denise, o que seriam essas sessões de autoterapia? Seria basicamente ele fazer com ele mesmo o que você faria como terapeuta. E aí, gente, tá? Tem como vocês orientarem, né, o paciente a fazer isso de uma forma guiada. O que seria essa forma guiada? Deixa eu tentar aqui abrir para vocês, para tentar ficar mais claro. Né? Aqui, ó. Esse aqui é do livro da Judith, tá? Tô com a garganta seca. Olha só. Aqui, no capítulo de prevenção de recaída,
Aqui ela começa, ela lida com a redução na frequência das sessões. O que pode acontecer com o seu paciente quando você sugere isso? Ele começar a sentir medo de, nas semanas em que ele não tiver na terapia, de ele falhar, né? De ele não saber o que fazer, né? Com os sintomas, com o que acontecer. E aí você pode trabalhar com ele vantagens de reduzir a frequência da terapia. Você pode falar para ele quais são as vantagens, fazer essa lista com ele na sessão. Nossa, eu vou economizar dinheiro. Eu poderei usar esse tempo para fazer uma outra coisa, já que eu tinha esse compromisso fixo. Eu ficarei orgulhoso de mim ao resolver meus próprios problemas. Eu reforçarei a minha confiança. Você vai falar para ele, quando você está sugerindo espaçar as sessões, que essas coisas vão acontecer. Na verdade, você vai montar isso com ele ali na sessão. É repertório clínico, tá? Não terei o deslocamento, não terei aquele tempo, porque agora a gente tem online. Quais são as desvantagens? Por que prevenção de recaída é importante? Porque você não trabalha só os benefícios, você trabalha também o que pode acontecer, o que pode vir a dar errado. Então, você vai trabalhar com ele que ele pode acontecer dele ter uma recaída, mas se ele tiver uma recaída, é melhor que isso aconteça enquanto ele ainda está na terapia do que você mande ele diretamente para alta. Ele vai encontrar com você daqui a 15 dias, então não tem problema, isso você vai conseguir trabalhar isso com você. Pensamentos ansiosos que eles estão tendo, tá, gente? Posso não conseguir resolver os problemas sozinhos, mas reduzir a frequência da terapia me dará a chance de testar a minha ideia de que preciso do meu terapeuta. E, na verdade, ele pode aprender a ter repertório, né? Isso vai fazer ele descobrir se ele qual é o nível, qual o estágio que ele está, né, na evolução ali dele, das metas terapêuticas dele. As desvantagens é que ele vai sentir falta do terapeuta. E aí você fala para ele que isso é provavelmente uma verdade, mas que você vai conseguir tolerar, isso vai incentivar ele a montar uma rede de apoio, caso ele sinta falta do terapeuta, quem ele pode procurar, um amigo, um parente. Então, você vai aumentando o repertório dele de lidar com a ausência da terapia. Tudo isso, gente, é trabalhado na prevenção de recaída. Os pensamentos que os pacientes têm, né, quando eles imaginam que vai deixar as sessões, que eles não vão conseguir lidar. Então, você vai trabalhando isso com ele ao longo do tempo, e isso vai preparando ele para uma alta saudável, tá? Então, as ações para o término é espaçar as sessões, fazer sessões de autoterapia, incentivar o paciente a fazer sessões de autoterapia, que é ele fazer esse papel do terapeuta. Então, ele geralmente na semana que ele não tiver sessão, ele sentar com ele mesmo e pensar o que aconteceu na minha semana, como eu lidei com as situações, o que eu estou sentindo, né? E ele tentar fazer. E você pode oferecer, tá, gente, para ele como ele fazer isso. O livro da Teoria e Prática tem sugestões de perguntas de autoterapia. Você pode imprimir essa folhinha quando você estiver colocando seu paciente em remissão e entregar ao seu paciente. Olha, eu vou te dar sugestões de como você fazer a sua terapia sozinho, que é a autoterapia, na próxima semana, que você não vai estar comigo. Pode ser? Ele não vai dizer não. Eu disse, mas eu quero que você faça. Olha, eu vou te dar um dado. As pessoas que geralmente começam a fazer autoterapia, quando elas saem, quando elas recebem alta, elas têm menos possibilidade de recaída, né? E você vai conversando com eles sobre isso, tá? O terceiro ponto é você preparar ele para os retrocessos. O que é preparar o paciente para os retrocessos? Por exemplo, é você falar para ele que mesmo ele tendo alta da terapia, não significa que ele nunca mais vai sentir ansiedade. É você falar para o paciente deprimido que mesmo ele tendo sido tratado para depressão, ele está bem, ele já está vendo utilidade na vida, vai ter momentos que ele ainda vai se sentir triste. E que ele não precisa associar esses pequenos descontroles ao fato de ele não estar bem, aos sintomas estarem voltando, a ele não estar melhorando. Então, você vai trabalhando com ele esses retrocessos. Por quê? Porque a vida, gente, é como o gráfico do progresso. Existem altos e baixos. Então, vai ter momentos que seu paciente vai ter descontroles, seu paciente vai ter uma crise de ansiedade de novo, mesmo depois da alta. Ele vai ter momentos em que ele não agiu com temperança, em que ele vai se sentir profundamente triste, não quer levantar da cama.
né? E que ele vai ter impulsos agressivos, no caso de pacientes assim que têm uma desregulação emocional forte. Mas isso não quer dizer que ele não aprendeu nada. Então, quando na prevenção de recaída você já sinaliza para ele que isso pode acontecer, isso dá uma segurança. Ele não, a minha psicóloga me disse que isso poderia acontecer. Eu só preciso esperar alguns dias passarem, ir avaliando, fazer minha autoterapia, entender quais os motivos que me levaram a isso, e ele vai encontrando o caminho e se regulando. Porque é isso, para isso que a gente prepara o nosso paciente, tá? Até aí tudo bem, gente? Tá tudo ok. Eu estou falando rápido, mas está dando para compreender. Vocês estão absorvendo? Você está dando para entender? Está ficando claro? Estou dando uma resumida, dei uma enxugada no capítulo 21 aí da Judite, nessa aula, né? Para tentar fazer em 1 hora, já vai em 1 hora e 15, mas eu quero que vocês entendam que não é um bicho de 7 cabeças, tá? E provavelmente você vai fazendo isso ao longo do tempo. Mas antes de você pensar em encaminhar o seu paciente para alta, você precisa prestar atenção nesses pontos para você fazer uma alta bem feita, o paciente reincidir pouco, né? Ter uma recaída pequena, né? Ter uma taxa de recaída para a clínica baixa. Isso significa que você está sendo um terapeuta funcional, tá? E o quarto ação para o término são as sessões de reforços. Isso é o que geralmente eu faço, tá? Quando eu vou pegar um protocolo de ansiedade, né? Vamos pegar um protocolo de TAG, né? TAG tem um curso muito grande, então a gente tem uma média, tá? Mínima. Média mínima de sessões semanais no TAG são 24 sessões semanais, mínima. Ou seja, 6 meses de tratamento em regularidade semanal, tá? Vou falar no paciente TAG ali, né, que está precisando. Para ser bom mesmo, assim, se o paciente tem, assim, muitos sintomas, ele está ali no nível escuro, eu diria de sessões, né, 1 ano, tá? Mas a média mínima, 6 meses, 5 meses, né, 20 sessões, 24 sessões, eles já apresentam ali um quadro, assim, massa, tá? De absorção mesmo do tratamento, tá? Então, assim, e aí, o que é que começa a acontecer? Perceba os sintomas remitiram, o paciente reestrutura melhor, né, as crenças dele, os pensamentos conseguem contestar mais, está numa fase da vida que está estável, por exemplo, o paciente consegue remitir os sintomas, mas está passando por um divórcio. Gente, tem que ter sensibilidade também para a fase da vida. É o momento de eu espaçar a sessão? Não, né? Não é momento de espaçar a sessão. Então, assim, presta atenção, né? Onde você está fazendo isso. Mas está numa fase da vida que as coisas estão mais estáveis, então aí eu já começo a preparar para ele para espaçar as sessões. Aí, nas sessões quinzenais, eu sugiro ele fazer autoterapia e sempre que encontro com ele, vou trabalhando, reforçando ali, fazendo todo o protocolo de prevenção de recaída. Então, aí eu passo ali 6 meses em regularidade semanal, sugiro para ele passar um tempo em regularidade quinzenal. Aí eu pego ali com ele ali uns 3 meses, vendo ele de uma vez a cada 15 dias. Percebo que o gráfico dele só aumenta, aí eu já posso sugerir ao paciente, olha, eu quero ver como você se comporta vindo só uma vez por mês. Para terapia, você topa? Você está no caminho da alta e vou fazendo um reforço, tá? E aí, quando vai se aproximando ali perto de 1 ano, o paciente para TAG, nível patológico, tá, gente? Perto de 1 ano, aí eu sinalizo ali para ele que eu vou marcar agora só sessões de reforço. O que são sessões de reforço? Eu posso pegar um calendário e marcar com ele, olha, se eu quero te encontrar uma vez a cada 3 meses, vamos definir os dias, as datas, boto ali, marco com ele, olha, mesmo que você esteja bem, que você não esteja querendo conversar, eu quero fazer esse encontro com você, eu quero verificar como é que está a tua vida, como é que você lidou com as coisas que foram acontecendo, né? E aí você faz pequenas sessões de reforço, e aí juntos vocês também decidem o momento em que vocês param totalmente aquelas sessões de reforço.
Às vezes não é necessário, tá, gente? Mas, assim, quando eu pego um paciente que chegou num nível muito patológico, eu ainda boto umas sessões aí espaçadas a cada 3 meses para encontrar ele, para ele se sentir também com um prazo para dar uma satisfação, né, ao queloterapeuta. Geralmente é um paciente que passa algum tempo no curso do tratamento, então ele acaba criando uma relação terapêutica bem próxima, ele gosta de dar feedback ao terapeuta. E aí, geralmente, a gente segue num curso mais ou menos assim. Ok? Deu para entender, gente? Eu estou vendo vocês dizendo que está ótimo, está excelente. Isso é bom para mim, tá? Eu gosto de saber. Se vocês disserem assim, Denise, eu entendi. Entendi, para mim já massa. Tá? Então, ok. Essas são as ações para o término, né? Que a gente trabalha ali com o nosso paciente. Lembrem, gente, a prevenção de recaída, ela fala muito mais sobre a sua postura como terapeuta frente à sua dependência do processo, tá? Existem casos que o terapeuta não trabalha bem a prevenção de recaída, tá? E ele quer só se livrar do paciente, ele já tá bom, e já tá saco, essas sessões já estão maçantes, vamos para o próximo, né? E se você não faz isso bem feito, você está se prejudicando como profissional e você está prejudicando também o seu paciente que saiu sem muito manejo, sem muitas referências sobre como fazer, né? Como guiar a própria vida, né? Isso não quer dizer que não existam momentos da vida que eles não vão retornar à terapia. Isso faz parte da prevenção de recaída, né? Esses medos do paciente, e se eu precisar voltar, de você deixar as portas abertas, tá? Nossa, olha, a porta está aberta para você. Me diga uma coisa, se você vai para um clínico geral e você faz uma bateria de exames esse ano, porque você está com um problema, sei lá, no dedo do pé. Se próximo ano você apareceu com um problema no pescoço, você não pode voltar lá no clínico e fazer outros exames? Claro que você pode. Por quê? Na vida emocional também é assim. Às vezes você procura terapia porque você estava com uma demanda, uma situação específica, com um problema X. E aí você ficou bem, você remetiu, você adquiriu ferramentas, a gente colaborativamente identificou que você podia seguir sozinho, mas isso não significa que durante a tua vida, no teu curso, você não vai precisar, você não vai aparecer como um problema Y. E depois você não vai ter ferramentas para lidar com ele. E isso é normal. Do mesmo jeito que você procura especialistas específicos para áreas do corpo, às vezes você pode sentir necessidade de retornar à terapia para poder você trabalhar questões específicas que talvez você não tem repertório para lidar. Isso não significa que você não está usando tudo que você já adquiriu. O paciente se sente muito confortável quando você diz que quando ele precisar, ele pode voltar a qualquer momento. E cuidado. Tem paciente que faz a proposta de ser seu amigo. Agora que eu já estou em alta, a gente pode ser amigo? Cuidado. Se você disser que sim, você está perdendo futuramente a referência dele em termos de psicólogo. Eu já vi psicólogos fazerem isso. Ela já está de alta, é uma pessoa tão legal, uma paciente que eu gostava tanto, e depois a pessoa precisar de ajuda de novo, e você agora já está com vínculo de amizade, não poder mais atender ele. E aí eu sempre digo ao meu paciente, eu gosto muito de você, eu estou muito feliz pelo seu processo, por tudo que você conquistou, mas eu me sinto mais confortável em estar aqui para você, caso você precise de mim de novo. E para que isso aconteça, a gente não pode ter uma relação íntima e pessoal, mas eu gosto muito de você, eu estou aqui, estou disponível. Tá dando para entender? Então, cuidado, gente, não mistura as coisas, né? Porque aí você também está se prejudicando enquanto profissional e está prejudicando aquela pessoa que num dado momento, que vai precisar de novo ou precisa de uma orientação, de uma ajuda, de um conselho, ele vai ter que procurar um outro terapeuta para contar tudo do início de novo, para trabalhar de novo as questões dela, porque você agora criou uma relação íntima com ele, tá? Até aí, gente, ficou claro? Deu para entender? Vocês estão craques aí na prevenção de recaída? Vocês conseguem me dizer, Denise, para mim ficou claro, deu para entender que é um processo que eu vou fazer
que eu vou fazer do início até o fim da terapia, mas eu preciso, quando suspendem os sintomas, é quando eu começo a dar ênfase nisso, e tem algumas ações que eu posso trabalhar, e eu posso ferramentar meu paciente, e ele pode... Deu para entender? Muito claro, né, gente? Claríssimo, muito... Ah, que beleza! Maravilha! Né? Eu fico feliz, né, que vocês tenham entendido, né, desenhado, valeu, Cris, como funciona o protocolo da alta terapeuta. Gente, quando eu dou alta terapeuta, pode ter certeza que eu fiz todo esse caminho aí, tá, gente? Fiz esse caminho todo com o paciente e, para não deixar dúvidas, botei um protocolo de prevenção de recaída, deixei o paciente assim em espaçamento de sessões por um bom tempo para que eu pudesse reforçar, e quando ele vai embora eu ainda entrego um monte de ferramenta para ele ir sozinho, tá? E isso é importante porque, gente, eles são o nosso cartão de visita. Eles, lembra, é sobre eles. Mas quando a gente faz muito bom aquilo que a gente tem que fazer sobre eles, a gente também ganha. E principalmente esse é um dos principais motivos do sucesso dos bons terapeutas clínicos. Eles fazem um bom protocolo de prevenção de recaída, os pacientes que eles atenderam indicam, continuam indicando eles, porque eles mostram, eu tive melhoras, eu saí ferramentado, eu sou uma pessoa melhor, eu realmente desenvolvi. São pessoas que continuam ali, fazendo ali o teu nome, tá? Então, se preocupa com isso é importante para você. Ok? Agora eu quero falar para vocês, só para a gente, já que eu terminei aqui a aula, né, do protocolo, eu quero falar para vocês sobre os nossos bônus, e eu vou aproveitar para responder as dúvidas que vocês têm sobre o GE. Né, Denise, qual foi o intuito da jornada, tá? A jornada era eu apresentar para vocês essas duas dinâmicas do início do tratamento, que é a parte ali importante, a anamnese, um diagnóstico, deixar vocês ferramentados para isso. Vocês entenderem aonde vai dar o processo terapêutico. E eu, ao final aqui, né, obviamente que eu tinha a intenção realmente de abrir as inscrições, né, da terceira turma do grupo de estudo. E eu sempre digo ao meu marido, gente, meu marido é que me ajuda em tudo, tá? Ele é o meu marqueteiro. Eu sempre digo ao meu marido, eu disse, se for para montar a turma do GE, eu quero com gente próxima de mim, que me segue, que já me acompanha, que gosta do meu trabalho, que gostou do meu discurso, que gosta do meu jeito, porque eu penso no GE como uma rede de relacionamento, que a gente vai passar quase 2 meses juntos, conversando em aulas ao vivo, eu vou ouvir vocês, eu vou ouvir as histórias de vocês, casos dos pacientes de vocês, eu vou falar dos casos dos meus pacientes, que os casos que a gente trabalha no GE são dos meus pacientes. Então, eu sou muito relacional. E o GE é muito sobre essa relação, sobre essa rede de relacionamento entre as psicólogas. E a gente vai fazer, nessa rede de relacionamento, eu faço um grupo voltado para os estudos específicos do tratamento dos transtornos de ansiedade. Denise, só transtornos de ansiedade? Me diga uma coisa, eu usei a ansiedade como referência aqui, não usei? Tanto da aula de ontem como a de hoje, não usei? Não foi com ansiedade que eu usei como referência? Mas vocês podem me dizer se o que eu ensinei nesses 2 dias não se aplicam a outros transtornos psicológicos? Se aplica ou não se aplica? Me ajudem. Sim, sim. Me diga uma coisa, vocês se sentiriam mais aptos a fazer um diagnóstico de um outro tipo de patologia só pela aula de diagnóstico? Vocês acham que conseguiriam fazer um bom protocolo de prevenção de recaída se um paciente chega com uma queixa de... Vamos pensar aqui, uma queixa assim que comum, relacionamento? Sim, são estratégias, com certeza, né? Então tá. Gente, eu trabalho com todo tipo de demanda, porque eu sou psicóloga, tá? E eu sou especialista em terapia cognitiva, eu não só atendo paciente com ansiedade, mas eu concentrei, né, todos os meus estudos, toda a minha especialidade em mapear especificamente o tratamento desses transtornos, porque eu identifiquei que era a maior incidência na clínica.
Para quem não sabe, eu também tenho um pezinho na minha vida pessoal com esse assunto, né? Já falei, eu digo para as pessoas que eu casei com a ansiedade quando eu estava retornando para a clínica na transição de carreira. Meu marido passou por um período em que ele teve TAG, então eu lidei com um ansioso dentro de casa, que buscou tratamento, que teve que passar pelo processo, e eu estava, na época, entrando na clínica, então eu afundei nesse mundo e eu tive uma oportunidade incrível de atender muitos, mas muitos pacientes com esses transtornos. E eu tenho um know-how e eu quero dividir isso com vocês. E por isso que o GL é bem específico. Você vai encontrar cursos em terapia cognitiva, grupos de estudos para ensinar os protocolos, os princípios básicos da TCC, para ensinar até algumas técnicas, mas eu desafio você a encontrar um especificamente para ansiedade, do jeito que eu pretendo ensinar para vocês, tá? Então, olha só, eu vou mostrar só mais ou menos para vocês o que é que vocês recebem no GE, tá? Essa aqui é a minha pastinha do GE, tá? Todo aluno do GE recebe o acesso a esse meu drive. Aqui já está da aula 1 e 2 da jornada, todo o material da aula 1 e 2 da jornada, que vai incluir nessa turma. E cada aula do GE, tá, gente? Vocês têm acesso a todo esse material. Cada aula, vocês podem clicar aqui na aula, aqui, ó, vou botar aula 1, psicoeducação, tá? Cada aula vocês recebem a pasta com todos os artigos relevantes sobre aquele tema que embasaram a aula, os textos de apoio de livros, vocês recebem uma pasta com todas as técnicas e estratégias de psicoeducação. Técnicas que eu reuni ao longo de todos esses anos trabalhando, eu vou listando. Aqui tem modelo cognitivo, imagens para você trabalhar com o seu paciente, para psicoeducar o seu paciente, né? As técnicas que eu estou trabalhando. Isso aqui só da aula de psicoeducação, fora a apresentação da aula, tá, gente? Isso aqui eu também passo, tá? Aula 2, TAG, traços e transtornos, mesma coisa, todos os artigos relevantes para TAG, os textos de apoio, né, que ensinam para você ir direcionado. E aqui tem de vários livros, manual clínico, eu tiro só o capítulo de TAG dos melhores, os que são mais explicativos. Já dou tudo mastigado para vocês. Uma pasta das técnicas e estratégias para vocês trabalharem TAG, todas, ó. Técnica de solução de problemas e testando pensamentos, RPD na versão do paciente, técnica de plano de segurança, escala de pensamento catastróficos, curtograma, anamnese, tudo. Isso aqui só sobre TAG, vocês recebem a apresentação da aula, e eu fiz isso para cada transtorno de ansiedade, tá, gente? Olha, pânico e agorafobia, mesma coisa, as técnicas para trabalhar dentro do pânico, né? A fobia específica e fobia social, mesma coisa. As técnicas, os textos de apoio para vocês se ferramentarem, né? Vai ter uma aula específica só sobre o vilão dos psicólogos, como fazer conceitualização cognitiva. A aula de conceituação cognitiva, tá? A gente fala sobre os transtornos. Eu ensino vocês a fazerem conceituação cognitiva. A gente tem uma aula só sobre dúvidas e responder questões, vocês trazerem casos, a gente responder esses casos, que nem a da aula de ontem, tá? Lembra? A gente vai fazer aula só sobre dúvidas que vocês tiveram durante o curso. E esse ano, nessa turma, a gente vai ter uma aula extra. Os outros GEs eu não fiz isso. E nesse GE eu vou fazer, porque eu senti falta, né? E nesse GE a gente vai ter uma aula a mais, que vai ser uma aula de treinamento em técnicas. E a gente vou falar para vocês, eu não vou dar só a técnica aí nas pastinhas para vocês consultarem, para vocês trabalharem com os pacientes, a gente vai fazer as técnicas, né? Então, a gente vai separar em grupos, a gente vai fazer as técnicas. Vocês vão aprender a conduzir o paciente numa técnica de relaxamento, numa respiração diafragmática, numa de imagem mental, numa de troca de cadeira, em como você fazer uma psicoeducação específica. Eu vou separar as melhores, né? Ai, Joja tá aqui! Ai, Joelma participou do GE e ela disse que indica muito. Ai, que bom! A Mabel, participei do GE1 e foi maravilhoso, super indico. Olha, gente, seguem as dicas das meninas que participaram do GE, mas desse GE agora vai ter essa aula específica de técnicas, as principais técnicas,
E eu não diria só que são as principais técnicas do tratamento da ansiedade. Vou pensar no seu caso, Ju, sobre dar essa aula para você também, do tratamento da ansiedade. Eu diria que essas principais técnicas servem para todos os tratamentos, né? Dá para você usar com pacientes desregulados emocionalmente, pacientes deprimidos, outras situações que dá para trabalhar, porque são técnicas de terapia cognitiva. Eu só vou aplicar dentro do texto dos casos que eu vou estar trazendo, que são casos de transtornos ansiosos, mas você consegue trabalhar claramente em outras patologias, ok? Quanto tempo se tem acesso ao conteúdo? O acesso às pastas é vitalício, tá? Não vou tirar vocês, o acesso às pastas o material vai ficar de vocês, meu material para vocês, né? E o acesso às aulas dessa turma, da turma 3, vai ser durante 1 ano. Vocês vão ter acesso aos links das aulas postadas por 1 ano, sendo que as aulas estão ao vivo. Cada aula vai ser, em média, 2 horas, 2 horas e meia. As minhas passageiras sabem que é conteúdo, é denso. É denso, gente, é muito conteúdo. Mas passa rápido, a gente interage, a gente se conhece, é muito legal. E vocês têm acesso depois da gravação. Um dia depois vocês recebem o link da aula e vocês podem assistir por 1 ano, tá? Depois sai do ar. Mas vocês vão ter acesso por 1 ano das aulas. E o material das pastinhas é vitalício. E aí a surpresa, que é o bônus para quem está aqui, né? Quem participou da jornada comigo. Então, você anota aí. Quem participou da jornada vai ter um cupom de desconto para participar do GE. E esse cupom de desconto é no valor de R$100. Olha que cupom! Eu estou melhor do que as lojas da China. O cupom de desconto de R$100. Então, eu quero que vocês anotem aí qual é o nome do cupom que vocês precisam digitar lá no carrinho para vocês terem esse desconto no GE, tá? Jornada 100. O nome do cupom do desconto de quem quer participar do GE e ter R$100 de desconto para participar do GE. Só vocês que estão aqui na aula ou que estavam ali no grupo e que acompanharam as aulas que vai ter acesso. Depois a gente vai fechar o carrinho, tá? Para esse cupom de desconto. E aí a gente vai vender com um valor que é R$100 a mais do que esse que vocês vão pagar, tá? O GE, as informações, gente, para o GE vão ser compartilhadas nessa página aqui, tá? Que tem a explicação toda. Aqui vocês vão ver o depoimento das meninas que já fizeram, tá? A página do GE. E aí o que vocês vão aprender, né, no GE. E aí você vai fazer a sua inscrição. Quando você fizer sua inscrição lá no carrinho de compras, você pode parcelar tudo direitinho. Lá no carrinho de compras, você vai digitar esse cupom, que é o Jornada 100, que é esse que eu falei para vocês terem R$100 de desconto. Além desse desconto, quem participar dessa terceira turma do GE vai ter o bônus de uma aula, tá? De posicionamento estratégico no Instagram. E essa aula vai ser ministrada pelo meu marido, que é especialista em marketing digital, tá? E consultor na área. Então, vocês vão receber uma aula de posicionamento estratégico para o Instagram, como captar pacientes, estratégias digitais para aumentar sua visibilidade, lotar sua agenda, escala. Essa é a aula bônus, aula extra, tá? E o bônus 2 é que o paciente ou o psicólogo que entrar nessa turma do GE vai ter desconto no primeiro mês da supervisão clínica, tá? Que quiser um caso, quiser fazer acompanhamento, tem um caso para tratar, gostaria de um direcionamento específico, numa reunião particular comigo, esse psicólogo que participou do GE, além de ter desconto na supervisão em grupo, vai ter um voucher de 50% de desconto na supervisão individual, na primeira supervisão individual. Tá top ou não tá esses bônus, gente?
Não, gente, eu estou muito generosa. Eu estou muito generosa com essa próxima turma. E eu quero de verdade, assim, que vocês que tenham interesse em melhorar o repertório clínico de vocês, ou se vocês acreditam que só essas aulas já trouxeram uma mudança no repertório, imagine a gente 2 meses se encontrando ao vivo, né? É muito legal a troca da gente, a gente construindo uma rede de relacionamentos. No futuro, você vindo participar da supervisão, quem é minha supervisionanda faz parte da minha rede de indicação, tá? Para pacientes. E aí, você vindo participar da supervisão, o quanto você vai adquirir de repertório clínico e se sentir mais segura, né, no tratamento dos seus pacientes aí na clínica, além de ganhar aula bônus de estratégia, né, no Instagram, tudo isso para você e aproveitar esse super cupom aí de desconto, tá, gente? De verdade, eu quero agradecer demais vocês por vocês terem ficado aqui até o fim da aula, vocês terem me acompanhado, vocês valorizarem meu trabalho, terem me reforçado aqui durante a aula. Eu vou colocar o link da página do grupo de estudos lá no grupão, onde vocês estão, tá? Para que vocês possam entrar e ler, se vocês quiserem, o detalhamento sobre cada aula, eu posso mandar para vocês também, né, lá no WhatsApp. E aí, e que vocês venham participar da terceira turma do grupo de estudo em TCC para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Eu vi que alguém fez uma pergunta aqui sobre TOC. TOC não está mais dentro da categoria dos transtornos de ansiedade, ele saiu, ele está dentro de uma outra categoria específica. Então, a gente não pincela sobre TOC, mas como eu falei para vocês, dá para vocês aplicarem em outros contextos, em outros transtornos, mas eu quero que vocês percebam o quanto, né, é importante vocês, pelo menos, dominarem ferramentas da principal demanda que vocês recebem na clínica. Eu espero de verdade que vocês venham para o GES. Eu quero uma turma bem linda, essa terceira turma, comigo. Eu passo 2 meses extremamente dedicadas a vocês, essa entrega que vocês me veem dão. Eu dou muito, mas muito, muito, muito nas aulas, né? Faz parte dos meus valores de vida, dos meus valores essenciais, que é a generosidade, né? E essa entrega, nem penso tanto, né? Só no retorno que isso me traz, mas muito no que isso acrescenta à vida de vocês como profissionais. Espero que a gente possa caminhar junto, tá? Alguém quer me fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa, quer me dar algum feedback? Eu já vou encerrar. São mais 2 minutinhos. Algum de vocês querem falar alguma coisa, dar algum feedback? Ai, Thaís, que bom. Nada, eu que agradeço a sua presença. Gisele, Cris, obrigada, Cris, Andressa, Rívia, Jamile. Ai, eu amei. Bárbara. Ai, Bárbara é figurinha ali, carimbada lá no Instagram, né? Tá sempre lá comentando, participa nas caixinhas, me manda direct. Eu amo, gente. Eu amo quando eu vejo as minhas figurinhas do Instagram. Eu leio tudo. Imagina vocês dizerem, eu leio tudo no Instagram. Todos os directs, respondo tudo. Comentário, tudo. Né? Eu adoro relacionamento, gente. É uma coisa que é muito bom para mim. Ok, quem não me segue no Instagram, @Denise Anjos Psicóloga, tem material na nossa comunidade gratuita, Ansiedade Descomplicada, lá no Telegram. Eu espero ver vocês na próxima turma do GE. Não perde a tua inscrição e usa o teu cupom, aproveita que é só para vocês que estavam aqui, tá bom? Beijo, gente! Tchau, tchau!